Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Tô no Pod. Primeiramente, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sphinx Produtora produza seus conteúdos como podcast, vídeos institucionais, vídeo-aulas, vídeos comerciais, transmissões ao vivo com equipamentos profissionais de última geração. Faça seu orçamento e venha gravar aqui na Sphinx Produtora. Fica aqui na Barra da Tijuca, no CEO Corporation. Revolution Blindados é empresa especializada em vendas de veículos importados e nacionais, novos e usados, principalmente blindados. Fica aqui na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 2250, em frente ao supermercado Guanabara. A Mídia Rio, descubra como os painéis de LED podem transformar a sua marca. Seja notado e conquiste novos clientes. Localizado no complexo Dimension of Parks, na Avenida Abelardo Bueno, número 1, e Barra da Tijuca Notícias. No episódio de hoje, vocês irão ter dicas valiosas de como treinar e praticar exercícios corretamente. Nosso convidado de hoje é professor de Educação Física, formado em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduado em Fisiologia Humana e do Exercício, pós-graduado em Biomecânica e Movimento, professor de cursos sobre treinamentos integrado. Estou falando do professor André Mota. Tudo bem, André? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, Luiz. Prazer estar com as pessoas que estão assistindo Tô no Pod. É um prazer falar sobre o que eu mais gosto de fazer. Falar sobre o movimento, saúde, exercício físico. Vamos ver se a gente ajuda esse pessoal que está nos assistindo. Com certeza vai ajudar sim, André. André, me fala um pouquinho, você é casado, solteiro, tem filhos? Me fale um pouquinho da sua família. Solteiro, tenho uma filha maravilhosa, tem 13 anos, a Gabi, que com certeza está nos assistindo. Meus pais também, e meus pais, esse que eu estou me referindo agora, tem uma importância muito grande de eu estar aqui hoje falando sobre esse tema aí, você vai saber por quê. E aí, André, o que te levou a escolher essa área da educação física? Como eu te falei anteriormente com relação aos meus pais, né? Meus pais foram a minha primeira influência com relação ao exercício físico. Tanto eu quanto a minha irmã, tenho uma irmã, 3 anos mais nova do que eu, nós sempre tivemos que fazer um esporte desde muito cedo. Lá em casa era obrigatoriedade isso. Fui crescendo no esporte, fui tomando gosto, e eles diversificavam sempre as atividades. Isso já é um toque que eu deixo aqui para os pais que têm crianças dentro de casa. Quanto mais vocês diversificarem os esportes, as atividades dessas crianças, mais vai contribuir melhor para o progresso dessas crianças com relação à parte de movimento, exercício. Então foi isso que aconteceu comigo. Tive uma vivência na minha infância muito grande com relação a exercício físico. Fui crescendo, gostando muito, me apaixonei por isso e sempre tive na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar com isso. Que legal, André. Muito bom. E quais são as áreas de atuação do profissional de educação física? Quais são, André? E aproveitando a pergunta, qual é a sua, né, meu amigo? Luiz, hoje em dia a área de educação física é uma área muito ampla, né? Nós vamos desde a educação física escolar, que é uma parte muito importante dentro da educação física, né? Passamos por professores de educação física que estão atuando dentro de hospitais, em equipes multidisciplinares, né? Logicamente, a gama maior são os professores dentro das academias, trabalhando com treinamento. Hoje temos também muita influência no treinamento de alto rendimento. Enfim, é uma gama muito grande onde nós podemos contribuir junto com a sociedade. E eu, no início da minha carreira, eu já tenho 24 anos de formado, no início da minha carreira eu trabalhei na parte educacional, né, na educação física escolar, e depois eu fui para a área de treinamento, participei da equipe de fisiologia do Flamengo, departamento profissional de futebol, e depois
tem 13 anos para cá, eu fui do lado do fitness. Então, hoje, eu atuo tão somente como personal dentro das academias. Ah, que legal. Então, já que você está falando de personal, já tem uma pergunta aqui, André, para você. Aqui, ó. Quem está fazendo a pergunta aqui é o botafoguense Luiz Santiago, pai da nossa querida Maria, a gatinha, a mais gatinha botafoguense que eu conheço, né, Anny? A Maria, isso aí. O Luiz está perguntando aqui, André, qual a idade mínima e máxima para a prática da musculação? Deve ser por causa da filha dele. O Luiz deve estar se referindo à pergunta com relação à filha. É uma pergunta excelente, né? Porque, assim, dentro da educação física tem alguns paradigmas e algumas verdades, entre aspas, né, que as pessoas dizem até hoje, inclusive pessoas até da área da saúde, médicos, eu ouço isso ainda, dizendo que não é interessante a prática da musculação, por exemplo, treinamento de força para criança. Isso já caiu por terra, porque nós temos inúmeros artigos científicos comprovando a eficácia de crianças dentro de um trabalho de força. O Luiz perguntou com relação à idade. Não existe uma idade específica para a criança iniciar um trabalho de força. Mas se nós formos pensar no seguinte, que para qualquer movimento, desde o nascimento, né, quando a criança, quando gera um bebezinho, qualquer movimento que ele precise de força, então essa criança fazendo um trabalho específico de força, logicamente, respeitando as especificidades dessa criança, né? Você não vai jogar uma criança dentro de uma sala de musculação e pedir para essa criança fazer um supino. Isso é loucura. Nós não vamos fazer isso. Agora, o trabalho de força para essa criança é de fundamental importância para o crescimento físico dessa criança, no sentido de melhor mobilidade, melhor movimento em si, maior gama de movimentos que essa criança venha a ter. Porque há um tempo atrás, muitas pessoas falavam, né, inclusive da área da saúde, que prejudicava o crescimento dessa pessoa. Então, quero deixar aqui claro, pais, coloquem seus filhos para também realizarem trabalhos de força. Lógico, de forma orientada, com bons profissionais, para que dessa forma seus filhos possam ter um progresso nessa área também. E sobre os atletas? Tem atletas que vão para as Olimpíadas, que disputam campeonatos por aí, e eles começam realmente desde criancinhas, né, que eu vejo aí. Assim, Luiz, é muito difícil você ver um atleta de alta performance que não começou desde cedo. Né? Mas aqui, como o Luiz, aí, o Luiz nosso Santiago telespectador perguntou, com relação a uma relação mais voltada à criança, foi o que eu te falei. É importantíssimo e não tenham medo. Procurem bons profissionais que possam trabalhar com seus filhos. Coloquem seus filhos para realizarem trabalho de força. E quero deixar claro aqui, para ninguém depois falar assim, o professor André é maluco. Não é musculação de ficar pegando peso, o objetivo de ficar forte. Meu filho vai ficar forte. Não tem nada a ver a musculação para criança com relação a hipertrofia muscular, ganho de massa muscular. Não, são outros objetivos, só que dentro da sala de musculação e fazer um trabalho de força ou um trabalho de força até mesmo fora da sala de musculação. Muito bom. Uma aula, né, Anny? Show de bola, o cara é brabo, hein? Já está surgindo, surgiu outra pergunta aqui do nosso amigo Otávio Cavalcante. Vamos lá, Otávio. Otávio, lá de Nilópolis, meu amigo. Obrigado, Otávio. O Otávio quer saber, André, qual exercício fazer primeiro? Ele chega na academia. Sim. Eu acho que a dúvida dele é de muita gente, né, já André? sei até que vai perguntar. O que fazer primeiro, musculação ou aeróbico? Sabia. Então, depende muito, qual é o nome dele mesmo? Otávio Cavalcante. Otávio, depende muito do teu objetivo. Por exemplo, você aqui bem claro e objetivo no que eu vou te falar. Hoje eu vou treinar, por exemplo, membros inferiores. Se eu vou treinar membros inferiores hoje, eu vou começar um trabalho aeróbico logo no início com membros inferiores, que vai fadigar meus membros inferiores? Lógico que não. Então eu tenho que ter uma energia suficiente
para trabalhar meus membros inferiores com trabalho de força. Membros inferiores, desculpa te cortar, são as minhas perninhas, é isso? As perninhas, Sim. isso. Trabalhar as nossas perninhas para que elas tenham maior intensidade no treinamento de força e depois você faz uma complementação nesse dia com trabalho aeróbico. Sim. Então, se você me perguntar assim, existe uma regra? Não existe uma regra. Depende do que vai ser trabalhado naquele dia ali para aquela pessoa. É porque o cara vai lá, aí ele começa a malhar a perna, para pegar peso na perna, e aí depois para fazer uma corrida na esteira ali. Ele pode até fazer, Luiz, mas é isso que eu estou falando. O objetivo principal naquele dia ali é trabalho das pernas, dos membros inferiores, ele iniciar um trabalho mais forte aeróbico na esteira, por exemplo, vai fadigar um pouco essa perna para no momento que ele for fazer um trabalho mais específico de força. Mas é o que ele quer. Né? Na verdade, eu acho que o Otávio, pelo que eu conheço, ele não é muito de malhar a perna, como muitos aí que você sabe que é. A grande maioria, né? Otávio, pô, desculpa te entregar, irmão. Mas a grande maioria. Mas eu acho que ele quer. Não. Eu acho que ele quer saber mais mesmo aqui, o André. A respeito de musculação, os membros superiores, não é isso? O cara chegar lá para dar aquela malhada, o que é melhor? Aeróbico antes ou depois? Depende de como ele vai trabalhar esse aeróbico nesse dia. Por exemplo, eu quero aquecer somente na parte aeróbica. Vou para a esteira, vou fazer um aquecimento, depois eu vou para o meu treino propriamente dito, que é o trabalho de força lá, para ele trabalhar a região peitoral, dorsal, enfim. Não tem problema nenhum ele fazer o aeróbico antes. Tá? Mas vamos imaginar que nesse dia ele vai fazer um trabalho forte de membros superiores e para depois ele fazer o trabalho aeróbico. Tem algum problema? Zero problema. A perna dele está ali, tranquila. O membro inferior está tranquilo. Não fadigou, então ele pode meter bronca depois nos membros inferiores que não vai ter problema algum. Dentro disso aí, André, quero emagrecer. Necessariamente devo fazer o exercício aeróbico? Olha, Luiz, é como eu te falei antes, dentro do treinamento tem várias verdades, entre aspas, que as pessoas falam até hoje, que na realidade não é de verdade, não tem nada. Né? Aí não é o André Mota que está falando, são os estudos científicos que nos mostram isso, né? Embasamento científico. Todo mundo acha, quando eu falo todo mundo, eu não vou generalizar, mas a grande maioria acha que para eu emagrecer, tenho que obrigatoriamente fazer o meu trabalho aeróbico. Isso é a maior mentira que tem. É mesmo? Hein? Por quê? Porque para que você possa emagrecer, depende da intensidade do treinamento que você está realizando. E esse treinamento pode ser um trabalho aeróbico, um trabalho de força, um trabalho na esteira também, lógico. Sim. Porque esse cara é maluco mesmo, tá falando aí que trabalho aeróbico não emagrece. Não tô falando nada disso. Tô falando que, especificamente, você ter a obrigatoriedade de fazer um trabalho aeróbico para emagrecer é mentira. Sim. Você pode ter um treinamento de força dentro de uma sala de musculação, por exemplo, de altíssima intensidade, e você vai também chegar ao seu objetivo de diminuição de percentual de gordura. O famoso perder o pneuzinho, perder aquela barriguinha saliente, a mulher diminuir aquela imagem com relação à celulite. Ela vai conseguir chegar... André, então eu vou conseguir chegar a esse objetivo somente com musculação? Sim. Somente com musculação. Desculpa, depende da intensidade. A palavra-chave é intensidade. Agora, pessoal, cabe ressaltar que o André está falando aqui, o professor, que a gente não está falando sobre acompanhamento de alimentação. O professor André está sendo bem específico quanto à pergunta aqui do Otávio, né, especificamente dentro do aeróbico. Né? Então, André, uma questão que sempre vejo é vincular as atividades específicas para gestantes, que é a hidroginástica. Essa daí é braba, hein, André? E eu vejo nas academias muitas gestantes nas aulas de hidro e percebo que dentro da sala de musculação mesmo, por exemplo, quase ninguém. Qual a sua opinião a respeito disso aí, André? Eu sou muito contra isso. Isso aí vem muito também dos médicos colocarem isso como uma situação para que
a gestante possa realizar um exercício físico. Lógico, estou aqui generalizando todos os médicos? Não. Mas a grande maioria solicita que a gestante faça uma hidroginástica. Mas aí nós temos que ter muita calma quando eu falo aqui que eu sou contra. Por que muita calma? Essa gestante está saudável? Porque estar gestante não quer dizer que é uma pessoa que não esteja saudável. Não tem nada a ver. Essa gestante está saudável? Está. Essa gestante tem algum risco com relação à sua maternidade? Não tem nenhum risco. Por que essa gestante não pode fazer um trabalho de força? Por quê? Porque ela tem que fazer obrigatoriamente um trabalho de hidroginástica. E não estou aqui falando que a hidroginástica não serve. Não é isso. O que eu discordo é a gestante deve fazer tão somente a hidroginástica. Quer ver um exemplo? Eu tenho até uma cliente, a Vanessa, engravidou. Ela sempre fez trabalho de força, há anos, né? Saudável, uma gravidez tranquila, tudo certo. Por que ela não pode continuar fazendo o trabalho de força dela? Lógico, adaptado? Lógico, adaptado, mas pode fazer. Então você que é gestante e que sempre treinou e que está tudo em dia, está saudável, não está com nenhum problema, você pode sim fazer seu trabalhinho de força. Pode ir lá sim na academia, pode fazer o seu supino, por que não? Pode fazer sua puxada, não tem problema nenhum, tá? Fique tranquila. Muito bom, André. André, quando se pensa em idosos, nós leigos imaginamos que exercício mais adequado para o idoso é o quê? Caminhada. Caminhada. E aí, professor? Caminhada que fala assim, ó, vai lá e caminha 30 minutos, não é assim? É isso. Não falam assim? Não para assim? mim, não sou idoso não. Não, tá? acho que não, não é para você, tô tão jovem. É sempre assim, né? O idoso tem que fazer caminhada, só que nós esquecemos uma condição muito específica de todos nós, que mulheres, a partir de 35 anos, homens, a partir de 38 anos, nós perdemos 1% de força por ano. Aí você vai falar assim para mim, pô, André, mas tô morto então. É muito pouco, mas muito pouco. Então, se você não faz um trabalho de força adequado, se essa pessoa tem, por exemplo, 55 anos e está sedentária, ela já perdeu 20% de força com relação a quando ela tinha 35 anos. Que isso, André? Dá para repetir para a galera aí, escutar bem isso aí, cara? Uma pessoa, uma mulher, a partir dos 35 e homem a partir dos 38, perde 1% de força ao ano. É porque eu estou fazendo cálculo aqui, tá, André? Vamos imaginar uma mulher Mas eu malho. Vai lá, desculpa, André. Começa de novo. Vamos imaginar uma mulher de 55 anos. Já se passaram 20, né? De 35 para 55. Ela já perdeu 20% de força com relação aos seus 35 anos de idade. Mas não dá para recuperar isso? Lógico que dá para recuperar. O que não dá para recuperar é esse idoso fazendo única e exclusivamente somente o trabalho de corrida, de caminhada. Ele não vai ganhar força fazendo isso. O idoso tem que fazer trabalho de força. Nós não temos que ter medo de ser forte. Quando eu falo ser forte, não é ser forte, com hipertrofia, com músculo aparecendo. Não é isso. O idoso tem que ser forte para conseguir sair da sua cama, para conseguir ir sozinho no seu supermercado. Fortalecer os ossos. Fortalecer, para que ele tenha um corpo funcional. Ele não vai conseguir essa funcionalidade com essa caminhadinha e de 30 minutos. Eu posso te dar certeza disso. Mas dentro do que você falou, da diferença dessas idades, 35, 55, dentro disso tudo aí, não importa, né, André, se a pessoa mesmo não tenha praticado atividade física. Vou começar com 50 anos. Vamos dizer que o cara nunca malhou, nunca gostou de ir para academia. Luiz, perfeito que você está falando. A partir de 50 eu vou começar, irmão. Isso é importantíssimo, porque tenho certeza que você tem um público que está te assistindo. É importante as pessoas saberem isso, tá? Sempre fui sedentário, estou com 70 anos. Meu médico solicitou que eu começasse a fazer um exercício físico. Eu vou conseguir ter progresso com 70 anos, 75 anos? Qualquer idade. Qualquer idade, se o trabalho for um trabalho bem feito, essa pessoa vai conseguir ter ganhos fisiológicos, ganhos físicos, ganhos musculares. E isso vai afetar diretamente
na sua funcionalidade. Então, não tem essa desculpa de nunca fiz. Eu não vou fazer porque não vai adiantar nada. Já estou com 60 anos, vai adiantar. Isso é desculpa, tá? Sai do seu sofá, sai da tua cadeira, vai procurar um lugar, um espaço correto, profissionais capacitados, para que esses profissionais vão melhorar você, para que você tenha uma vida melhor. Até para a pessoa, o idoso, né, na verdade, queira praticar até um esporte. Eu não consigo jogar vôlei. Por exemplo, aqui na área da Barra da Tijuca, que tem muito... praia, né? Muito esporte na praia, né? E para as pessoas que estão assistindo agora, eu tô com uma idade, mas aí as minhas pernas não vão segurar na areia para jogar um vôlei. É importante jogar Luiz. até um mais prático, mais fácil, que a gente vê muito ali perto do posto 5, 6, que é o frescobol. De repente, que frescobol, além de mobilidade com os braços, também é necessário das partes inferiores da perna, né, André? É importante a gente deixar claro também uma situação aqui, assim, isso aí é importantíssimo nesse contexto que nós estamos falando, no contexto de todas as pessoas, mas principalmente o idoso. É necessário que esse idoso passe antes numa avaliação médica. Que esse idoso vá ao seu médico, para que o seu médico faça uma bateria de exames. Isso aí é com todo mundo, tá? Com todas as pessoas, independente da idade. Mas o idoso, principalmente, passe por uma bateria de exames para ver se ele tenha condições adequadas para que ele faça uma prática de exercício físico e qual a intensidade dessa prática. Né? E aí sim, falou tudo, André. Se adapte à atividade que ele vai fazer. Tá? Porque isso é importantíssimo. Porque eu estou falando aqui que o idoso pode fazer, né? Que tem que fazer, porque tem que fazer mesmo, né? Mas antes, obrigatoriamente, procure o seu médico, vá fazer os seus exames e se você tiver tudo apto, tudo certinho, não perca tempo. E principalmente também, né, André, como não é só idoso, né? Na verdade, eu vou aqui generalizar até para as pessoas mais novas a questão do cardio, que é muito perigoso, né, cara? Independente da prática de exercício. Para o idoso é só caminhada, mas é a situação do coração, né, cara? Cara, olha só, a intervenção médica pré-exercício é de fundamental importância. A pessoa tem que passar antes por uma avaliação médica para que dessa forma ela tenha total tranquilidade e o profissional que vai trabalhar com ela, no caso o profissional de educação física, tenha segurança para planejar, né, um treinamento adequado a essa pessoa de acordo com as especificidades dela, tá? Mas também não estou falando assim, você que é cardiopata, você não pode fazer exercício. Não estou falando isso, né? Dependendo da sua cardiopatia, dependendo da sua doença, né, o seu médico vai indicar você fazer ou não fazer o exercício físico, né? E aí, com essas informações, esse profissional de educação física vai saber programar certinho o que você pode e o que você não pode fazer. Muito bom. Bom, isso aí é um assunto vasto que a gente poderia ficar aqui por muito tempo. Como a gente tem outras perguntas aqui... Então vamos embora. Quem vem? Professor, quais os programas de treinos mais procurados por alunos em academias, né? Então, vou colocar aqui os pontos aqui. Condicionamento físico para a prática de algum esporte específico, tá certo? Apenas para finalidade estética. Reabilitação e manutenção da saúde. Então, são esses os programas de treinos que são procurados normalmente nas academias. Sim. Mas qual desses aqui são os mais procurados? Novamente, o que é para condicionar fisicamente para a prática dos esportes, para a estética, para reabilitar a pessoa e para só manter a saúde. Quais desses aqui é o mais procurado? Se nós formos analisar essas opções aí, Luiz, você vai ver que elas se interligam. Né? Logicamente que nós sabemos, inclusive aqui onde nós estamos, na cidade que nós estamos, Rio de Janeiro, a parte estética ainda é o fator primordial quando as pessoas vão procurar, por exemplo, uma academia. Sim. Entretanto, e aí vem
a classe médica, né, que eu estou valorizando aqui, tem total importância nisso. A questão da reabilitação, a questão da melhoria da saúde, profilaxia de doenças, né? Está crescendo muito a procura dessas pessoas que, quando eu falo assim, há 10 anos atrás, e nós não víamos muitos clientes assim. A grande maioria, aí eu colocaria aí entre 80%, 85%, era única e exclusivamente a parte estética. Hoje não. Com a ajuda dos médicos, porque hoje qualquer especialidade médica, uma das coisas que eles pedem para os seus pacientes fazerem é exercício físico. Então eu vejo hoje muito essa questão da reabilitação, manutenção da saúde, melhoria da saúde, profilaxia de doenças. Tem muito, ainda bem, né? Todos eles interligados praticamente. Não tem nenhum aqui que é mais... Mas assim, meu modo como eu costumo malhar também, eu acho que o menos procurado deve ser o condicionamento físico para a prática de algum esporte específico. Tipo assim, eu vou jogar a bola segunda-feira, aquele praticante de futebol do final de semana ou do dia da semana, um dia apenas. Mas... Eu acho que... assim, você deu o exemplo do pessoal que pratica aquele futebolzinho de final de semana. Esse público aí, não. Eles não procuram. Mas eu trabalho com profilaxia de lesões. O que é isso? Eu treino a pessoa de acordo com os objetivos dela para que ela não tenha lesão fazendo determinado exercício, por exemplo, determinado esporte. A procura é muito grande. André, e você, o que você tem a me dizer, como você é um profissional da área, né? Sobre a respeito justamente desses praticantes de qualquer esporte de um dia só na semana. Tipo, o cara não vai na academia, o cara não faz aeróbico, o cara não faz nada, vai lá e joga um futebol na segunda-feira. E ele não corre um risco, cara, de ter um infarto, alguma coisa. Assim, porque muita gente faz isso, cara. Não vou na academia, mas aí eu vou jogar aquele futebolzinho na segunda-feira, vai estar tudo certo. Pratiquei minha atividade física um dia na semana. Isso não é perigoso? É extremamente perigoso isso. Mas também a gente não está dizendo para galera não jogar o futebol, não. Senão ele vai ficar... Não, joga. Se o cara vai falar, o cara não quer que eu jogue minha peladinha de final de semana. E tem aquele também apelado também do cara sair de casa um pouquinho, que já tá, meu irmão. Tomar um negocinho. Tomar um gelinho. Tomar um negocinho. Bater um papo com a galera. Vai tomar teu negocinho, vai jogar teu futebol, não tem problema nenhum. Agora, por favor, se cuide. É a mensagem que a gente tem que passar aqui. Sim. Pô, você acha que você jogando o seu futebolzinho lá de sábado, domingo, você não tem que fazer uns exames antes? Para saber como é que tá teu coração? Para saber como é que... Né? Você tem que fazer. Né? Será que você não tem que melhorar a tua parte muscular? Né? Para melhorar o teu condicionamento? Sim. E aí você vai ter um futebol melhor ainda? Então, você tem que continuar fazendo suas coisas aí. Mas... se cuidar, se prevenir, é de suma importância. Então essa é para a galera do final de semana ou do dia da semana. Um dia só na semana, tô tranquilão, já pratiquei minha atividade física. Não praticou, não. Durante a semana toda, toma um gelinho, come aquela gordurinha e tá tudo, aquele docinho, que nem eu gosto de um bombonzinho. Então, para ser mais radical no que você está falando, e assim, a tua intervenção com relação a isso é perfeita, essa pessoa é considerada sedentária. Pela Organização Mundial de Saúde, essa pessoa é considerada sedentária. Eu vou caguetar um amigo meu aqui, Narciso, gerente da Royal Enfield. Narciso, tu tá mentindo pra mim, hein, cara? Brincadeira, hein, bicho? Sabe o que tu falou pra mim? Não, Luiz, tinha uma peladinha segunda-feira, tá tudo certo. Tá vendo o que o professor tá falando? Tá certo, não. Tá certo, aí, cara? O que tu me fala aí? Porque tem que ter um mínimo de intensidade e volume de treino semanal. Para que a pessoa possa... ter os seus progressos fisiológicos. Essa peladinha aí de final de semana, a única coisa de bom que está trazendo para ele é o prazer que aquela situação ali, né, tá dando a ele. Agora, com relação à parte de saúde, parte fisiológica dele, esquece. Não tem nenhum ganho. Então, melhor mesmo, né, André? Para fechar essa pergunta. Isso aí eu vou falar, Narciso. Vou te entregar o Narciso da Royal Enfield, meu amigo. Cantor também, canta. Às vezes eu tô tocando sax com ele. Ele canta pra caramba, o Narciso. Então, Narciso, tá aí,
Não é só essa peladinha de segunda-feira que tu já me chamou aí que vai quebrar o galho durante o resto da semana, não. O professor tá avisando. Deixa ele. E também, né, André? Novamente, o professor André, né, não tem nada contra a galera do futebolzinho, da prática de exercício uma vez na semana. Ele não é contra, porém, não é o correto só o cara ir lá e, né, André? Assim, com relação a ganhos de saúde, esquece. Esquece. Ó, tem uma pergunta aqui da minha amiga lá de Nilópolis, Paula Nagai. Aí, Paula. Obrigado, Paula, por estar participando aqui do Tô no Pod. Tô no Pod. André, a Paula aqui está perguntando qual o mínimo de dias de treino que uma pessoa possa obter resultados satisfatórios tanto para a manutenção do condicionamento físico como estético. Eu acho que ela quer saber aqui, a Paula, minha amiga Paula Nagai, quantos dias, né? Se a pessoa tem que malhar todo dia, de segunda a segunda. Acho que eu entendi a pergunta dela. Então, eu também entendi. Foi uma pergunta muito interessante. Paula, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Um programa de treinamento, ele é elaborado de acordo com as suas características individuais, que nós chamamos de especificidade, né? Não existe uma regra assim, com 2 dias eu vou ter ganho para tal atividade, com 3 dias eu vou ter ganho para outra atividade. Não, depende do seu objetivo, depende das suas restrições, se você tiver algumas restrições. Restrições que eu falo restrição ortopédica, restrição de saúde. Se você tem algumas restrições, eu não posso te colocar, por exemplo, para fazer 7 vezes na semana. Né? Eu tenho que, pelo menos para de início, eu tenho que diminuir um pouco esse volume de treinamento. Então, é uma resposta que eu posso te dar que é muito individualizado. Depende muito das características da pessoa que está ali. André, os papéis de um personal training são avaliação inicial, criação de um programa de treino personalizado, instrução para uma boa execução dos exercícios físicos, correção de postura e do desenvolvimento dos exercícios planejados, tá certo? Motivação e suporte emocional e educação em torno de uma vida saudável. Sim. Você poderia falar um pouquinho assim de cada tópico desse? Vamos lá no primeiro, né? O primeiro é avaliação inicial. É você que faz essa avaliação inicial? Essa avaliação inicial aí é a base de tudo, né, Luiz? Que nós chamamos na prática de anamnese. É ali que nós temos as informações que são fundamentais para nós começarmos a planejar o treinamento dessa pessoa. É isso. Sim. A criação de um programa de treino personalizado é mais importante ainda. E aí, com essas informações da anamnese, que ali dentro da anamnese tem os objetivos do nosso cliente aluno, nós vamos elaborar como nós vamos chegar a esse objetivo. Sim. Entendeu? E a instrução para uma boa execução dos exercícios. Isso aí é fundamental, Luiz. Isso aí é fundamental. Personal, né, cara? Isso aí é fundamental porque nós, profissionais de educação física, que somos personagens, nós temos grande responsabilidade com relação ao movimento, sabe? Sim. Eu vejo ainda na academia uns movimentos assim que nós observamos e falamos assim, pô, isso vai dar problema. Então, dentro desse ponto aí, que eu acho que de repente eu vou fazer até essa pergunta, eu não sei, mas também está dentro da correção da postura da pessoa, né? E do desenvolvimento, como está sendo o desenvolvimento dos exercícios que você planejou. Porque, na verdade, é você que planeja os exercícios da pessoa, né? Lógico. O movimento é fundamental. Né? Não é a pessoa que vai chegar e vai dizer que exercício ela quer, não, né, André? Não, ela vai chegar e vai falar qual o objetivo que ela quer alcançar. Aí você vai planejar. Como ela vai chegar a esse objetivo, somos nós, nós, profissionais de educação física, e nós vamos planejar essa estrada que ela vai percorrer até chegar ao objetivo dela. E aí o movimento... A correção da postura... É de fundamental importância, porque quando você tem um movimento melhor, né? Você tem uma funcionalidade melhor. O que eu estou querendo dizer na prática? Vamos lá. Uma criança. Se eu estou trabalhando com uma criança,
né? Se eu consigo melhorar esse movimento da criança, ela vai caminhar melhor, ela vai correr melhor. Se ela vai caminhar melhor e ela vai correr melhor, ela vai ter um índice de queda menor. Olha a importância da melhoria do movimento. Vamos fazer dar um outro exemplo. Idoso. Conseguir melhorar o movimento desse idoso com a prática do nosso planejamento que nós fizemos, elaboramos para esse idoso. Se eu consigo fazer isso, melhorar esse movimento desse idoso, né, ele vai poder caminhar melhor, ele vai levantar da sua cama melhor, ele vai escorregar menos, ele vai cair menos. Caramba. E é até importante deixar aqui registrado, uma das maiores mortalidades em idosos é a queda. Sim, sim. Né? Então, quer dizer, é importantíssimo nós estarmos sempre com esse objetivo de melhoria do movimento. Independente da finalidade que essa pessoa esteja fazendo o exercício, independente da idade, independente dos objetivos, enfim. O movimento é fundamental. Porque às vezes a gente está na academia, né? E olha aqueles senhores, não vou falar senhor não, cara, porque eu vou generalizar. Geral, não é bicho. senhor, não. Né? O cara tá malhando lá, às vezes a gente dá até um toque, né, que a gente olha assim, a pessoa tá toda torta lá malhando, podendo até se machucar, né, cara? A coluna, ou ter algum problema, se não né? machuca, Sério, né, se bicho? não machuca ali no momento, né? Essa pessoa que tem movimentos totalmente ineficientes vai criar lesões futuras. Isso aí é certo. Tá? Nós vemos muito isso em academia. Então, o certo é a pessoa procurar o professor lá, né? Porque às vezes o professor vai lá, ensina, o cara faz errado, mas bicho. É isso que eu ia falar, Luiz, não basta, cara. O Por professor isso que é vai lá e fala, importante o personal training, cara. Mas o professor vai lá e fala, mas o cara tá preocupado em aumentar carga. Porque para a maioria das pessoas, isso é bom a gente registrar isso aqui, Luiz, dá só importância para carga, cara. Vou pegar bem pesado. Quanto que eu vou mais ficar... pesado, melhor. As pessoas tendem a pensar assim. E isso é errado. E aí você deixa de lado inúmeras outras situações do treinamento de suma importância. Faz errado, mas faz pesado, mas errado. Não adianta nada, né, André? Por exemplo, o cara consegue... para fazer dar um exemplo bem objetivo aqui. Uma rosca-bíceps, ele só consegue pegar 12 quilos. Um halter de 12 quilos. Sim. O cara tá fazendo com 18. 18, mas tudo errado. Tudo errado. Joga o tronco lá para trás, parece que vai dar uma cambalhota para trás. Além de tudo, isso é ridículo. E aí, às vezes, a gente fica até com vergonha de falar, pô, o cara tá erradão, aí tu até deixa, tá vendo que o cara vai se ferrar, né, André? Então, outra coisa também importante, né, André? Como a gente citou aqui, um dos papéis importantes do personal training, o que eu vejo mesmo, cara, que eu acho legal a pessoa que tem um acompanhamento do personal training, cara, é a motivação, irmão. Isso é muito importante. Cara, a cara. motivação, o suporte que o profissional dá, né? Tanto na motivação, o suporte que você dá. E, cara, às vezes, eu não sei, posso estar falando bobeira, mas o personal também ajuda até na vida saudável do cara. Ó, meu irmão, pô, bicho, tu chega em casa, mas, pô, tu fez a gente fez o exercício, tudo bacana, mas tu vai chegar em casa e comer chocolate, comer um monte de coisa, até nisso, né, cara? Nesses anos todos aí que eu tô trabalhando como personal, né, nesses últimos 13 anos aí da minha profissão, cara, já passei por várias experiências assim, a pessoa chegar lá para treinar desmotivada, sem vontade, com preguiça. Pô, eu dou o nome aqui de algumas alunas minhas, meus alunos meus aqui. Se você quiser dar, beleza, eu vou dar, porque eu vou te falar, hein? Eu conheço pessoas que falava assim para mim, você até conhece, mas eu não vou falar o nome. Na companhia atlética, né? Onde você dá aula também. Também, né? Também. E falava assim para mim, cara, eu tô sem vontade nenhuma de malhar e tal. Pô, daqui a pouco encontro. E aí, cara? Pô, o cara tava lá, meu irmão, o professor, vambora e cara, tal, acabou. Aí com a motivação essa que você falou, né, do professor, cara, ele vai naquele dia, ele colocou um treino super legal que o cara gosta de fazer. Cara, a pessoa sai outra. A parte motivacional é muito importante dentro do treinamento. Pô, você falou um pouquinho de cada um. Agora, André, vou te fazer uma pergunta, irmão.
Você que já está há muito tempo nessa área, né? Bom tempo. De repente, quem quiser também, Bom né, tempo. falar. Porque, veja bem, eu tenho a minha manicura, ou manicure. Tem gente que fala manicure. Ah, meu irmão. Faz a unha, amigo. Vambora, a pessoa, minha amiga Érica. Minha Grande amiga Érica. Érica. Da onde, Anne? É lá da praia do Werner. Fazer uma propaganda Faz uma do Werner. propaganda. Vai que eu Ô, ganho. Werner, por favor, ajuda o Todo Pode. Todo Pode. Pelo amor de fazer Deus, um patrocínio aí, Werner. Fazer umas promoções aqui, né, Luiz? Cara, o professor André, ela estava me falando que às vezes tem pessoas, cara, que vai fazer a unha ou vai no salão só para bater um papo, bicho. Existe isso também na academia, cara? De repente a pessoa que vive sozinha, não tem quem bater um papo. Ah, meu irmão, não quero nem malhar legal. Bate um papo comigo. E aí, cara, existe isso também na... No acompanhamento personalizado, né? No caso do personal, cara, tem muito isso também. Aí é personal, psicólogo e tudo. Mas a gente não deixa isso acontecer, né? A gente nós temos ferramentas para fazer com que a pessoa vá lá e treine. Porque senão nós não vamos chegar no nosso objetivo. O cara quer bater um papinho, né? Mas aí, o cara tá pagando. E se ele chegar lá, meu irmão, hoje eu não quero malhar, só quero bater um papo. Mas aí não é personal, Luiz, é terapia. Aí é terapia, eu não sou terapeuta. Ô, André, vou multipular essa daí, mas em referência a esses tópicos, né? Como você é capaz de analisar os limites do seu aluno? Como é que você tem essa capacidade de analisar os limites? Pô, o cara, esse limite, Luiz, que é perigoso, né? O cara pode muito perigoso. fazer uma série pro cara, quando chegar lá, o cara pode passar mal, pode ter um problema. É importantíssimo o que você falou, porque esses limites vêm desde lá atrás. Desde da procura desse meu cliente ao médico. Sim. O meu limite começa lá na avaliação médica e não no meu trabalho em si só. Né? Por exemplo, se ele vem com restrições para mim, eu já sei que eu tenho limites com relação a esse cliente. Né? Primeiro ponto é aí. Vamos imaginar que essa pessoa não teve limite, não tem restrição nenhuma médica, está saudável, não tem problema nenhum. Aí o meu limite vai de acordo com o objetivo da pessoa, a intensidade, o volume do treinamento que vou passar para essa pessoa. Você que está treinando aí, eu vou falar, tá? Pode falar. Você que está treinando aí, que sai todo dia do teu treino cheio de dor, que não consegue andar, não consegue... Vai ao banheiro, quando vai levantar, sente dor até na nuca. Repense a forma como você está treinando, tá? Porque treinamento... não é sinônimo, treinamento bom não é sinônimo de eu estar acabada, todo arregaçado de dor. Então, olha só, repense seu treinamento. E se estiver fazendo com algum profissional, não tem problema de eu falar isso aqui não, tá? Repense o profissional que tu está trabalhando. Mas, André, então, assim, tirando o primeiro dia, né, André? Não. O primeiro dia o cara chega todo quebrado. Não, o primeiro dia o cara chega todo quebrado, mas tem gente que acha que treinamento bom é quando você no outro dia não está conseguindo andar. Isso é uma inverdade, isso é uma loucura. André, me fala sobre... As pessoas falam muito de treino funcional e treino multifuncional, né? Que tem umas habilidades motoras que é praticado nesses treinos. Existe ainda esse... eu vou fazer um treino funcional, porque a gente vê muito na praia. Vou fazer um funcional na praia. E o que é isso? Funcional e multifuncional. Até porque... existem umas características desses treinos, que uns são de locomoção, tipo correr, saltar, igual faz muito na praia, antes de jogar um futevôlei, tem muito isso. Agachar. Agora, na academia tem ainda o puxar, né? Tem empurrar, rotar. E aí? Na realidade, Luiz, eu vejo esse tipo de treinamento, como você está falando, com uma nomenclatura um pouco diferente dessa que você deu. Eu vejo isso como um treinamento integrado. O que é isso? O treinamento integrado nada mais é do que você conseguir, num movimento, recrutar o maior número de musculaturas possíveis e o maior número de valências possíveis. Não entendi nada. Vou explicar. Quanto mais músculos eu consiga, né, colocar ali naquele movimento em prática, quanto maior número possível de músculo naquele movimento, melhor.
Isso é multifuncional ou funcional? Isso é o que eu chamo de treinamento integrado. Integrado. Você consegue integrar tanto muitas musculaturas ao mesmo tempo e também recrutar o maior número de valências físicas naquele movimento ali. O que são valências físicas? Você que não sabe o que são valências físicas. Equilíbrio, força, potência, lateralidade. Isso tudo são valências físicas. Então, se eu consigo gerar num único movimento várias valências físicas e várias musculaturas ao mesmo tempo, seu progresso vai ser maior. Quer ver uma coisa? Eu coloco uma pessoa sentada numa máquina de musculação e vou lá, vamos imaginar uma puxada dorsal, né? Vai trabalhar o dorsal de forma intensa e as outras musculaturas ali um pouco mais estabilizadoras, né? Se eu trabalho o dorsal num treinamento integrado, né, eu consigo, por exemplo, trabalhar juntamente uma musculatura, por exemplo, do membro inferior da pessoa. Então, eu consigo recrutar o maior número possível de musculaturas naquele tempo ali. Integração dessas musculaturas e integração dessas valências físicas. E, André, como a gente vive aqui nessa área, orla, né? A gente vê muito as pessoas se matriculando em aulas de futevôlei, por exemplo, né? E aí a pessoa chega lá, vamos fazer esse funcional, vamos fazer correr, agachar. E o que me fala a respeito desses exercícios, dessas escolinhas e tal, sem a pessoa, como a gente está falando muito a respeito de exame médico e tal, e o que me fala a respeito desses exercícios ao ar livre? Cara, eu acho excelente, eu acho ótima a ideia, né? Eu acho que, assim, quanto mais lugares realizando exercício físico, sim. É maravilhoso para a nossa sociedade. Né? São mais pessoas se movimentando, são menos pessoas dentro de casa, são menos pessoas no sofá. Eu acho isso tudo muito importante. Agora, o que nós não podemos deixar de lado foi o que eu venho batendo na tecla aqui no nosso bate-papo. A questão da segurança dessa pessoa. Sim. Tá? Não queira você, né, você sedentário, que nunca fez nada, saia da sua casa e vai direto se matricular numa aula, por exemplo, de futevôlei, ou qualquer aula, beach tênis, futevôlei, vôlei, surf, sem você antes ter passado por um médico. Não faça isso. Isso é um risco para a tua saúde. Não faz isso. Agora, você depois passou, né, num acompanhamento médico, está liberado, faça o que te dá prazer. Ah, me dá prazer, André, correr na areia, mas eu não tenho condição. Procura um profissional de educação física para ele fazer um programa para você melhorar a sua condição física e depois você chegar a correr na areia. E aí vai. Tem que te dar prazer. Porque também, Luiz, muitas pessoas falam assim, vou fazer isso aqui porque fulano falou que eu tenho que fazer. Te dá prazer? Nenhum. André. Você não vai ficar. Não vai te fidelizar. Entendeu? O mínimo de prazer tem que ter. A gente entrou nesse papo aí porque muita gente, né, cara, sai se matriculando em qualquer escolinha, em qualquer coisa e de repente está correndo um risco aí para a saúde, achando que vai praticar um esporte na praia e não vai correr risco nenhum. Então, o pessoal toma muito cuidado. O professor André tá colocando em questão aí, em risco de atividade, vocês têm que ter muito cuidado, né, ao praticar exercícios de qualquer forma, em qualquer escolinha. Tem que ver também, né, André, se a pessoa que está fazendo aquela escolinha é formada. É isso aí, mas hoje em dia, né, a gente tem o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, está bem em cima disso. Sim. André, o que é mais importante nos seus treinos, cara? O que é mais importante? Cara, o que é mais importante num treinamento, Luiz, para você chegar no seu objetivo, é um negócio que a gente chama de periodização. A galera de casa vai saber o que se trata. Periodização nada mais é que você mudar os estímulos que você está dando à tua musculatura. Quanto mais estímulos você dá diferente, mais resultados você vai dar. Quanto menos estímulos, resultados iguais. Então, o que eu quero dizer? Quer ver? Um cara lá da musculação. Vamos botar o exemplo da musculação, que o pessoal visualiza com mais facilidade. O cara vai lá na musculação, tem sempre os mesmos exercícios por 2 meses.
Qual o estímulo novo que essa musculatura está tendo? Entendeu? Sim. Então, quanto mais estímulo você der a essa musculatura, mais você vai conseguir progredir. Então, é o que nós tem que chamamos mudar, de periodização. Mudar ali aquela sequência de exercício. O cara, eu vou fazer perna e tronco. Tronco, Luiz, dizer, eu vou fazer bíceps sempre do mesmo jeito, fazer a pessoa tudo, pode a vida inteira. A pessoa pode até escolher os mesmos movimentos, que não é bom, tá? Mas ela pode até escolher os mesmos movimentos. O que ela não pode é ter a intensidade e o volume igual. Uhum. Tá? O que é a intensidade? É a carga. O que é o volume? A quantidade de repetições, por exemplo, que você vai fazer. Isso é o volume. Quantidade de séries, por exemplo, que você vai fazer. Tá? Eu estou fazendo uma rosca bíceps com 3 séries há 1 mês. Meu filho, desculpa te falar, tá? Tá adiantando de nada. E quem avalia as necessidades físicas é o cliente, é você? O cara chegou lá, meu irmão, eu quero contratar os seus serviços, né? Sim. Serviços, né? Sim, sim. De personal. Sim. Ele chega, não sei de nada. O que eu preciso? Tu vai olhar o corpinho dele, dela. Não, a pessoa tem que ter no mínimo um objetivo, né? Quem avalia? Você que avalia, ela tem que ter um objetivo. Na maioria das vezes, Luiz, a pessoa chega já sabendo o que ela vai querer, entendeu? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, né? Eu quero melhorar meu condicionamento físico. 90% das vezes a pessoa já chega lá, já sabendo o que ela quer, entendeu? E logicamente, às vezes tem coisas absurdas. Sim, né? eu tô falando isso também. Quero emagrecer 40 quilos em 1 mês. A Anne quer emagrecer, né, Anne? Quer emagrecer, né? Quer, Anne? A Anne tá com shape, com shape legal, né? Shape em dia. A Anne tá com shape em dia. Tá com shape em dia. E, o André, me fala quanto a esse culto hoje da valorização do corpo, cara. A gente tá falando aí, né, a respeito da pergunta anterior. Sim, sim. Então, Cara, Luiz, assim, é uma situação onde nós moramos, né? Na verdade, Rio de Janeiro, essa né? valorização e o culto ao corpo, hoje, a gente vê principalmente na internet, né? Porque mas influencia muitas pessoas, né, cara? E assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em culto ao corpo, porque esse culto ao corpo, cara, na maioria das vezes, ele vem trazendo inúmeras situações indesejáveis com relação à parte de saúde, né? Quer ver? Vou te dar alguns exemplos aqui. Culto ao corpo com relação a ficar muito magra. Pode trazer uma anorexia, pode trazer uma bulimia. Tá entendendo? Culto ao corpo de eu querer ficar muito forte. Uso abusivo de esteroide anabólico. Então, não vou nem fazer mais essa pergunta, que era a próxima. Então, pode falar. Uso abusivo de esteroide anabólico, que hoje nós estamos vendo aí dentro das academias, assim, um uso abusivo, né? Um uso descontrolado de esteroides anabólicos. Isso tudo vem vinculado única, exclusivamente a quê? Ao culto ao corpo. Então, o culto ao corpo, de forma radical, vai te trazer malefício. Não vai te trazer coisas boas. E quando a gente tem um único objetivo de culto ao corpo, a gente esquece de algo importantíssimo quando nós estamos realizando algo com relação a treinamento, que é a parte da saúde. Nós temos que estar preocupados primeiro com a nossa saúde. Sim. A melhoria da nossa condição corporal vem como uma consequência. Sim. Né? Então, quer dizer, você deslumbrar somente esse culto ao corpo, na maioria das vezes, com a experiência que eu tenho, dá problema. E cabe ressaltar, né, André, que o uso de anabolizantes é muito diferente, pessoal, da reposição hormonal. Muito porque diferente. a pessoa vai, né, procura um médico. Que eu sou super a favor, molecular e tal, para uma reposição hormonal, né, André? A gente pode diferente, porque as pessoas podem entender que há uso de anabolizante, mistura anabolizante com reposição hormonal, hormonal. Muitos falam, né? O cara tá com um braço 50 de braço, tá falando que tá fazendo reposição hormonal. Pois não é isso. Então, por exemplo, mulheres que estão entrando no período da menopausa, né?
é de suma importância essas mulheres procurarem seus médicos, né, para ver a necessidade, através de exames, né, clínicos, sobre a reposição hormonal, né? Então, quer dizer, como você bem disse, é muito interessante aqui falar isso. Reposição hormonal é diferente de uso abusivo de esteroide anabólico. E, André, e a profissão? A profissão de personal tem crescido muito? Personal, vamos falar talvez da área de educação física. Ela tem crescido, tem diminuído? O que você acha aí? Luiz, eu sou de uma época que a educação física não era valorizada em nada, né? Eu entrei na faculdade, a minha primeira formação, que foi bacharelado, eu entrei em 96, né? Então, quer dizer... Um tempo, né? Cara, não era nada reconhecido, assim. E a profissão veio ganhando espaço, né? A classe médica nos ajudou muito, né? Foi maçante essa questão dos médicos falarem da importância da educação física. Cresceu também porque os professores de educação física estão se especializando mais, estão melhorando a sua condição científica. Então, os próprios médicos hoje têm uma segurança maior em fazer uma indicação, coisa que antigamente não tinha. Sim. Lá atrás não tinha. Entendeu? Às vezes o médico lá atrás chegava e falava assim, não, você não pode fazer exercício físico. Porque ele não confiava. Hoje, com o aumento da nossa melhoria, da nossa condição física, quando eu falo nossa, estou falando da classe, da nossa melhoria, da nossa condição científica, isso está nos ajudando a cada dia. Sim. Cada dia que passa, as pessoas querem viver mais, ter uma vida saudável. Sim. E o profissional de educação física é fundamental nesse processo. Sim. Ô, André, quando se fala em exercício físico, a gente ouve muito sobre a melhoria da funcionalidade das pessoas. Sim. Né? Sim. André, o que essa funcionalidade representa no dia a dia de uma pessoa? Dá uma explicada. Então, a funcionalidade é muito individualizada, né? Vamos lá, vamos por parte. O que é a melhoria da funcionalidade de uma criança, por exemplo? É que ela possa fazer determinados exercícios e melhore, por exemplo, uma marcha que ela tem que não está adequada, um caminhar dela. Se através do exercício melhorou essa marcha dessa criança, melhorou a funcionalidade dela, ela no dia a dia dela, ela está caminhando melhor, está batendo menos nas coisas, está caindo menos em casa. Estou entendendo. Melhorou a minha funcionalidade. Vamos agora para outra ponta, atleta de alta performance. Sim. Né? Percebemos que o atleta tal está arrancando menos para chegar até a bola. Coisas de jogadores do Vasco, estão arrancando menos, estão correndo menos. É mesmo? Né? Estão arrancando menos. Então, nós fazemos um trabalho para que ele aumente a potência muscular dele e aí ele consiga melhorar essa arrancada dele. Sim. Aumentou a funcionalidade dele? Aumentou. Sim. Ele está mais funcional. Entendeu? No dia a dia? No dia a dia dele. Qual é o dia a dia dele? É ali, dentro do campo. Sim. Então, a funcionalidade tem total relação com o dia a dia dessa pessoa. Tá? Depende do que essa pessoa quer como objetivo para o seu dia a dia. André, na sua página profissional lá do Instagram, se o pessoal quiser, personal André Mota com 2 T's. Né, André? É isso aí. Vamos entrar lá no perfil do André. Eu vejo lá nos seus vídeos, né, que você se preocupa bastante na correção dos movimentos dos seus alunos. Pode acarretar nos movimentos errados. Primeira coisa que a gente não vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Sim. Né? Porque nessa estrada aí, até nós chegarmos ao nosso objetivo, nós podemos ficar pela metade ali por lesão, né? Por dores, por falta de um movimento, de um gesto motor adequado. Tá? E quando eu falo de movimento, não é só para o cara que quer ficar mais forte, não é só para o cara que é atleta de alta performance, como eu falei aqui, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa
tem que se preocupar em melhorar o movimento. Como a gente já falou, né, anteriormente na nossa conversa, no nosso bate-papo, que realmente a gente chegando até aqui, né, a gente está quase no final, que realmente a profissão e o acompanhamento de um profissional de educação física como um personal training, Sim. realmente para um bom treino, para uma boa Faz toda a performance, faz boa diferença. Faz toda né, a diferença. André? E realmente... tem uma pergunta aqui, André. Essa pergunta é da nossa amiga coronel do Corpo de Bombeiros. Sim. Coronel, hein, meu irmão? Coronel, Coisa tua, não. É médica, cirurgiã dentista, Natália Davi. A Natália está perguntando aqui, André, como se avalia um bom personal trainer? Como se escolher? Acho que a Natália quis dizer isso aqui, tá certo? Como se avaliar um bom personal trainer? Como a gente escolhe um bom personal trainer? Isso aí é muito importante, a pergunta da Natália, porque a primeira coisa que nós temos que saber é se esse personal é uma pessoa competente. Onde se formou, quais cursos ele fez, se ele está apto a trabalhar com relação ao objetivo que ela quer alcançar. Porque, como eu te falei anteriormente, a educação física tem várias variantes que a pessoa pode escolher para trabalhar. Então, será que essa pessoa, esse personal que eu vou escolher, está de acordo com os objetivos que eu quero traçar para eu chegar? Será que a competência dele vai fazer com que eu chegue a esse objetivo? Então, acho que a primeira situação aí é com relação a isso. Aí tem que saber se vai conseguir uma boa empatia com essa pessoa, se essa pessoa tem aquelas questões básicas, né, de responsabilidade, de horário, de ser correto com relação aos valores. Como a gente falou, cara, se o cara tudo faz diferença. É motivacional, cara. Se realmente. Porque você vai estar todo momento diretamente com a pessoa. Tem que ter empatia, né? Tem que ter, senão não adianta. Se não tiver, não adianta. Só porque não adianta ser um cara também altamente técnico, né? Altamente técnico. E aquele cara chatão. Cara chato. Tu chega pra treinar e fala, puta, esse chato já vem agora de novo. E ainda tem professor ainda que, por mais que ele possa ser motivacional, tem pessoas que também têm carga negativa, né, irmão? Também tem isso, né? Mais tem. Porra, meu... mas eu acho que não vai dar certo. Mas acho que... Porque às vezes o professor bate um papo também com o aluno bate um papo com o professor. Às vezes não é só motivacional. A pessoa que tem carga negativa... Sim, ali sente, né? Também é uma das coisas também que conta muito para a avaliação de um personal. O personal alto astral, tá ali, né? Tem que ter alto astral. O cara está trabalhando com saúde, não pode ser baixo astral. André, estamos chegando ao final. Uma pena. Você tem alguma dica para quem quer iniciar nessa carreira de personal training? Evidentemente, a pessoa deve estar formada já na educação física. E você tem algumas dicas assim para quem quer ir para essa área? A primeira dica, Luiz, o que eu vou dar é tem que ter disposição, porque trabalha 3 turnos por dia, né? Mas é uma profissão maravilhosa, a gente tem a possibilidade com o nosso trabalho interferir diretamente. É rentável? Na saúde das pessoas, se é rentável? Luiz, a nível nível de Brasil... Também, né? Não, lógico. A nível de Brasil, se você tiver uma cartela de clientes considerada grande... E trabalha muito, né? Trabalha muito. Você não vai reclamar do seu salário, não. Sim. A nível de Brasil, você não vai reclamar, não. Mas trabalha muito, foi o que eu falei anteriormente. Manhã, tarde, noite, ir para outro lugar, dar aula em curso, enfim. Mas é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. André, vamos para o nosso bate-bola, bate-pronto. Vamos lá. Pergunta e resposta rápida. Curtinha. E agradecer o pessoal que ficou até agora, né? Obrigado aí, porque até agora nos assistindo. Uma paixão, André. Paixão, minha filha. Meu amor, Gabizinha, 13 anos. Gabi é o quê? Gabriela? Gabriela. 13 anos? 13 criança, anos. Né? Adolescente. Ela é flamenguista? Tá doido. Ela é vascaína igual o pai. Vascaína e Grêmio, cara. Que isso? Os dois, acredita nisso? Um dia eu tava assistindo um jogo com ela, com meu pai, e aí o Grêmio fez um gol, ela tava assistindo bem pequenininha, gostou da torcida, falou, pai, posso ser Grêmio também? Eu falei, pode.
Cara, no outro dia ela pediu pra eu comprar uma camisa, acredita? Legal, cara. E já levei ela no estádio pra assistir o Grêmio aqui no Rio, pede pra gente ir lá pro Sul, enfim. Que Vasco e bom. Grêmio. 2 grandes times, um do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Estão Sul. sofrendo um pouquinho, mas vamos, né? A Anne é que gosta do treinador do Grêmio. Renato Que é Portaluppi. Né, Anne? É o quê? Qual o ator que você acha que ele parece? Richard Gere. É o Richard Grande Gere do Renatão. futebol. Renato Gaúcho, que é carioca, né, cara? Renato Gaúcho. É o cara. André, um hobby. Um hobby? Cara, eu adoro viajar, cara. Quando eu tenho tempo, é o que eu gosto de fazer. Já que você gosta de viajar, um lugar. Sem dúvida alguma, tem 2 dias que eu cheguei de lá, Fernando de Noronha. Inclusive, mandar um abraço aí para meus amigos que estavam comigo lá. O Márcio, a Tânia, o Tiago, o Asmar, o Pilhado e a Lívia. Caraca, que legal. Foi com a galera. Hein? Dias maravilhosos passamos lá, Pô, cara. Paraíso, eu nunca cara. fui não, cara. Deve ser paraíso, muito lindo, lindo, lindo. Apesar que eu já vi lá as tuas fotos lá, pô, realmente é muito lindo. Lindo. André, uma comida, cara. Cara, adoro massa, cara. Massa, mas qual? Adoro massa. Especificamente. Fettuccine, qualquer tipo de macarrão, cara, eu adoro. André, um livro. Nunca é tarde para parar. Nunca é tarde Se para todo mundo parar. puder ler esse livro, maravilhoso. Show de bola, André. Carro ou moto? Com certeza carro. Tu não gosta de moto? Cara, já Que tive isso, moto, bicho. já caí, fiquei com medo. André, um filme. Invencível. Pô, Invencível, cara. Filmaço, cara. Pô, filmaço, cara. Esse filme aí, ele conta uma história, cara, que esse filme aí, pra mim, foi um dos melhores que eu vi na Netflix. Ó, galera, tá na Netflix. É uma história de um atleta olímpico, Sim, né, cara? sim. Luiz Zamperini. Ó, galera, é uma história real. Vale a pena. Invencível. Pô, tu falou um filme... Começa a assistir, não tem como parar. Não tem como parar. É uma história de um atleta real... Luiz Zamperini. O avião cai, ele sofre um acidente de avião, cai em alto mar, fica 47 dias. Não conta o resto não, deixa a galera assistir. Ele é resgatado pelos japoneses. Tá e dando vocês spoiler. vão ver o que vai acontecer. É maravilhoso. Sabe quem é a diretora? Não sei. Angelina Jolie. Angelina Jolie, surpreendentemente diretora de um filme inesquecível. Pô, não é só pra você não, cara. Tu falou diretora. Invencível pra mim, cara. Quem puder assistir, Maravilhoso. é um filmaço. André, pô, cara, muito obrigado. Terminamos aqui mais um episódio do Tô no Pod. Tô no Pod. Gravado aqui nos estúdios da Sphinx Produtora. Esse lindo estúdio, né, André? Maravilhoso. Galera, obrigado pela audiência. Se vocês puderem, curta lá, porque não custa nada, né? Fazer aquele joinha. Né? O joinha. Dá um joinha. Seguir, né? Se inscreva no canal. Dê o joinha. E até o próximo episódio. André, espero que você compareça novamente, que o André... Será um prazer. Só chamar. Pedindo aquele joinha, não custa nada. No final, um agradecimento pelo comparecimento aqui. E até a próxima, galera. Um abraço, um beijo e fiquem com Deus. Né? É isso. É isso aí.